Boa tarde, gente. Sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos no nosso Evangelho da Tarde. Hoje é o dia que a gente faz a nossa palestra lá no Esperança, né? Então, vou começar com os recados. Então, nós ainda estamos com as nossas atividades suspensas, porque o corona tá aí, né? Não tem como a gente falar que ele não está ainda em circulação. Então, como ele ainda está em circulação, a gente resolveu... Olá, Damiana, tudo bom? A gente resolveu manter as nossas atividades suspensas, porque assim a gente preserva a vida dos assistidos e a nossa também, né, dos trabalhadores. Na quinta-feira, eu ouvi uma frase muito legal da Viviane, a Viviane lá da cantina, do bazar. Ela falou assim: oi, Jaci. Ela falou assim: o Esperança até agora não fechou. Aberto, ele está funcionando dentro de nós. Oi, seu Wilson. E é isso mesmo, a casa está fechada, mas a gente continua firme e forte trabalhando todos os dias. Então, a gente tem os evangelhos. Oi, Jaci. Tudo bem? Tudo bom? Você Tudo. quer passar sua cortina lá? Porque eu não te vejo. Ah, Vejo a luz. é? Muita luz, Jaci. Sim. Deixa eu ver agora. Mas acende a luz. Agora você sumiu. Ficou melhor? A luz está acesa da tua casa? Não, pode acender? Acende, porque senão fica a luz do sol atrás de você e daí eu não Ah, vejo tá. você. Agora Ah, tá, sim. tem que tirar a luz que entra pela janela, né? É, Entendi agora. a luz tem que estar Tá. na sua frente, não atrás. Ah, tá, ela tá em cima. Não tem problema. Agora, quando ela tá Aham. aqui atrás, assim, a gente só vê a Ah, luz, tá. assim. Daí eu vi a sua Aham. luz, assim, aparecendo. Oh, meu Deus do céu, mas é a luz lá de fora, não é daqui de dentro. Tava todo iluminado, Jaci. Hoje estamos sem eco, Jaci. Você viu que coisa Tá boa? vendo? Coisa boa. A gente vai aprendendo. A vida é assim. É, todo dia um aprendizado diferente, né? Sim, sim, com certeza. Então, eu estava dando os recados, estava falando que a nossa casa está com as portas fechadas, mas a gente nunca esteve tão presente, né, Jaci? Então, a gente Sim, está com com as certeza. nossas atividades online, mas mesmo assim, a gente tem evangelho nas quintas e nos sábados, a gente tem leitura do evangelho diário, e a gente se encontra também no virtual, para fazer as nossas vibrações pelos nossos assistidos. Então, quem estava em assistência física ou espiritual lá no Esperança, continua com esse atendimento, só que a gente não está lá. Cada um está na sua casa seguro, mas a gente se encontra pela internet para fazer uma vibração para todo mundo, né? Para aqueles que frequentam a nossa casa e para o planeta inteiro que a gente sabe que nesse momento está precisando. E uma outra coisa também, nós queríamos agradecer imensamente cada um de vocês. A gente tem o projeto Florescer lá na nossa casa, Jaci. Ah, Quando estava funcionando assim, normalmente, até março desse ano, a gente atendia 45 famílias. Então, fixos eram sim. 45. Só que todo mês chegava um ou outro, então a gente doava até 50, 60 cestas no máximo, né? Sempre Que aparecia alguém. bom. Chegou a pandemia, nosso cabelo se arrepiou todo, porque a gente falou, o que a gente vai fazer agora? A gente se organizou, e daí o mês de março, a gente atendeu 60 famílias, e daí esses números foram aumentando, e esse mês a gente entregou 115 cestas. Então, a gente Nossa. queria agradecer cada uma das pessoas que está aqui nos assistindo, que nos ajuda através de doação de alimentos, através de doação de cesta, através de orações. Então, a gente está conseguindo, ninguém saiu de lá da nossa casa esse mês sem nada. A gente estava brincando que a fila estava chegando em Osasco, de tão grande que estava.
mas conseguimos atender todo mundo, graças a Deus. Foram quase 2 toneladas de alimento, foram 1.900 quilos de alimentos. Nossa, muita coisa, né? Que Vocês também bacana, que bacana. estão lá, né, Jaci? No Consolador, o pessoal atendia 25 famílias, hoje tende a 120. A última vez foi 120. Hoje era dia de distribuição. Ah, não. Hoje é dia de arrecadação. Sim. E aí eles estão, nossa, dá gosto de ver o trabalho. Eles correm para todo lado. É E assim, uma dinâmica que eles criaram assim, sabe? Muito bacana. E eles conseguem todo mês, tá aumentando, mas todo mês eles conseguem. A gente sabe que a espiritualidade tá junto, né? Tá sempre a, ali apoiando. a gente fala assim, no começo do mês, será que a gente vai conseguir? E daí o É, mentor fala, fica calma que vai dar certo. Daí vai indo, o mês vai passando, e daí quando a gente vê, sim. ó, às vezes na fila mesmo a gente fala, meu Deus, será que vai dar? E dá certinho, Uhum, graças a tá Deus. sim. Então a gente queria agradecer a cada um de vocês e a campanha continua, porque hoje é dia 1º de agosto, último domingo do mês a gente tem entrega, então quem quiser nos ajudar, é só mandar mensagem para a gente pelo WhatsApp ou então no direct, que se tiver a cesta inteira, a gente busca a cesta inteira, se quiser fazer doação em dinheiro ou comprar direto lá na nossa mama, é só entrar em contato comigo, com o Cleiton ou com o Hernani, que a gente orienta certinho. Para retirar o alimento em casa, a gente também se organiza num dia da semana, a gente combina a ligação para poder fazer a retirada e a gente não tem contato com ninguém para evitar qualquer tipo de contaminação, né? A nossa prioridade, a gente como espírita, é cuidar da vida das pessoas, né, Jaci? Então, nesse Sim. momento, a gente chega, pega sem contato manual, a gente sente muita saudade do abraço, mas agora não está dando para fazer isso. Então, a gente tenta preservar ao máximo todos aqueles. A gente queria que a casa estivesse funcionando, com as portas abertas, mas não é o momento, então a gente continua assim, no virtual, tentando passar um pouquinho de carinho, de atenção, de afeto, nesse momento que a gente está vivendo, né, Jaci? Sim, por isso que as nossas casas elas não retornaram presencialmente, por isso, né? Porque a gente trabalha pela vida, né? Não é, a gente tem uma responsabilidade com a vida humana. Então, por isso que as nossas casas ainda não estão ainda presencialmente, né? As pessoas falam, nossa, eu queria estar lá, o curso, né? Não, eu só queria fazer curso presencial. Tá, mas a gente também, né? Mas quem não quer um abraço, um beijo, um apertar na mão, todos nós queremos. Mas este momento não dá. Este momento é um momento de a gente estar se prevenindo, né? E é isso. A gente precisa estar trabalhando assim. Mas logo, logo a gente volta a se abraçar. Com certeza. E a casa está aqui para todo mundo, né? É só chegar no virtual que nós estamos aqui, né, Jaci? Sim, com certeza. Então, acho que vamos começar, Jaci. Você prefere Vamos fazer lá. a prece inicial ou a prece final? Eu posso fazer a final. Então tá bom. Então eu vou gostar muito de ver a sua final. Eu ia até falar, Jaci, faz a final, porque eu já vejo a minha todo santo dia. E daí escutar outra mais gostosa. E eu faço a inicial, tá bom? Tá bom, então. Então vamos lá. Agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui. Pedimos a Deus, toda a equipe espiritual, que nos envolva com muita luz, muita paz, que nós possamos ter uma conversa gostosa, uma conversa que conforte os corações, que nos ilumine e nos dê tranquilidade para passar as dificuldades do dia a dia, mas principalmente fortalecendo a nossa fé e a nossa esperança. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, gente, muito bem-vindo. Hoje estamos com o Jaci Sem Eco. Hoje tá sem eco, tá vendo? Hoje tá legal. Hoje o som vai chegar bacana. E a gente vai falar sobre a importância do Evangelho no lar, né, Jaci? Sim. Bom, a questão do evangelho no lar. Eu costumo dizer para as pessoas que evangelho no lar é convidar Jesus para dentro da nossa casa.
A gente convida todo mundo para ir na nossa casa, né? Convida os parentes, convida os amigos, mas muitas vezes a gente parece que esquece de convidar Jesus, né? E Evangelho no Lar para mim é isso, é convidar Jesus para dentro da nossa casa, pra dentro do nosso lar, né? Então e é isso que é o Evangelho no Lar, né? Não é isso? É isso, eu também falo a mesma coisa. Eu falo assim que eu marco o encontro com ele. Aqui em casa é no domingo à noite, então todo domingo à noite ele vem tomar um café comigo, que é o horário da gente Hum, conversar, né? Porque a gente chama para sim, nossa casa aquelas pessoas que nós amamos, né? sim, E o com evangelho, certeza. o evangelho no lar é um horário de celebrar esse amor, né? Esse amor com Cristo, esse amor com Deus e esse amor com aquelas pessoas que dividem o mesmo teto com a gente, né, Jaci? Exatamente. Eu acho que seria interessante a gente falar um pouquinho, né, sobre a questão da família. Tem um livro chamado Jesus no Lar. Gente, é esse livrinho aqui, ó, mas esse livrinho aqui, ele é antigo, tá? Vocês não vão muito pela capa dele, não, porque a capa deve ser diferente, tá? Eu tenho ele Ele é do virtual, Jaci. É um Jesus batendo na virtual. porta, o meu. Ah, tá. Então esse aqui, Jesus no Lar, ele é psicografado pelo Chico, né? E ditado pelo Espírito Néio Lúcio, né? E ele conta que foi do primeiro evangelho que teve no lar, que foi Jesus que inaugurou, que foi na casa de Simão Pedro, né? Que Jesus estava provisoriamente, ele conta isso na casa de Simão Pedro, e aí Jesus, vendo que as conversas que estavam saindo um pouquinho, né? De rumo, ele foi e chamou Simão Pedro e perguntou para Simão Pedro: Simão, o que faz o pescador com os seus frutos, né? Os seus frutos, ou seja, os peixes, né? Quando os leva para vender no mercado? Aí Simão disse: escolhe os melhores, né, Senhor, para poder vender, porque ninguém compra resíduo, né? E é isso mesmo, né? A gente vai comprar as coisas, as frutas são as mais bonitas, né? Os peixes são os maiores, né? Enfim. E aí Jesus, né, insistiu, perguntou a ele novamente, e o oleiro? O oleiro é aquele que trabalha com barro, né, que modela com as mãos o barro, né? Aí Simão Pedro parou e pensou, falou, bom, modela o barro de acordo com o que ele deseja. E aí Jesus ainda insiste, né? Fala assim, e o carpinteiro, o que faz com a peça bruta? Aí Simão Pedro fala, bom, usa o serrote, a enxó, o martelo e o formão para modelar a pedra, a peça bruta naquilo que ele deseja. E aí Jesus para um pouco e diz, assim é o lar do homem, né? Eu vou até ler aqui que Jesus diz, ó, ele fala assim, ó, assim também é o lar diante do mundo. Daí veja só o que Jesus nos fala, como ele classifica o nosso lar. Ele diz assim: o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Então veja só da importância que é o nosso lar, né? Que é uma escola e um templo. O que a gente faz na escola? O que a gente faz no templo, né? Na escola a gente se educa mas também compartilha com o outro para que possamos nos educar juntos, né? E num templo, o que a gente faz? A gente ora, né? A gente respeita o outro, e é isso que a gente faz dentro de um templo, né? Então é assim que Jesus classifica o nosso lar. Eu achei muito bacana isso, né, Marcinha? Que essa colocação de Jesus, essa classificação que Jesus, mas também ele nos dá também uma responsabilidade maior quando a gente começa a refletir sobre isso, né? Pois é, porque aí mostra que no nosso lar é o lugar onde a gente mais aprende, né, Jaci? E é onde a gente Sim, aprende, porque às vezes a gente tem aqueles familiares nós temos uma super amizade, muito amor, muito carinho, mas a maioria das vezes a gente tem ao nosso lado pessoas que a gente tem uma dificuldade de comunicação. Eu não falaria nem que é mais difícil, porque tem gente que fala assim, todo mundo tem um parente difícil. Mas às vezes esses parentes difíceis somos nós mesmos, né? Então, às vezes a gente tem uma sim, dificuldade de comunicação.
Então, o evangelho, ele vem fazer o quê? Ele vem aparar essas arestas e, através dos ensinamentos do Cristo, a gente aprender a se unir, a se entender, a se respeitar, né? A tirar essas arestas que a gente tem, como falou aí, que a gente é uma peça bruta, e deixar a gente mais certinho, mais bonitinho, né? Tentar tirar um pouquinho desses sentimentos ruins que todos nós carregamos, porque se a gente tivesse só sentimentos bons, a gente não estava aqui, né? A gente tem um pouquinho de cada coisa. Mas a gente está aqui para a gente se ensinar, um ensinar o outro, um aprender com o outro, a se organizar para a gente viver em equilíbrio e em amor. Isso começa na nossa casa, porque é tão difícil. A gente vê muitas pessoas fazendo muitas coisas boas para fora, mas dentro de casa não, né, Jaci? Dentro de casa é um Sim. carrasco, dentro de casa briga com todo mundo, não tem paciência, mas esse amor tem que começar dentro do nosso lar, que é onde a gente está todos Sim. os dias, né? Aí eu cito duas frases. Uma que continua nesse livro, que Jesus fala que nós exportamos de dentro do nosso lar, exportamos ou trazemos dentro do nosso lar aquilo que nós aprendemos lá dentro. Né? Então nós trazemos para fora. Ou seja, então aquilo que eu aprendo dentro da minha casa, eu levo lá para fora. Então, se de repente a nossa sociedade não anda lá muito bem, é porque a base, que é a família, não anda muito bem. E tem uma frase do Gerônimo de Mendonça também, que ele dizia assim, o homem tem a capacidade de construir uma ponte do tamanho do rio Niterói, mas muitas vezes é incapaz de mover a maçaneta da porta do quarto de um filho, ou de uma filha, ou de um familiar, para dialogar. Né? Isso é verdade. Então, muitas vezes, oxalá que a gente tratasse os nossos familiares, muitas vezes, como a gente trata as visitas, né? Então a gente, é mais uma responsabilidade que Jesus nos dá, né? Que nós trazemos de dentro do nosso lar para fora aquilo que nós aprendemos lá. Por que ele quer dizer com isso? É a base. A base que nós temos é o lar, é a educação familiar, é aquilo que nós temos lá dentro. Então, o que eu tenho dentro da minha casa, o que eu estou compartilhando dentro da minha casa, né? E a melhor educação que a gente tem e que a gente pode dar para as pessoas, para os nossos filhos dentro da nossa casa, é o exemplo, né? Não tem uma educação melhor do que essa. Não adianta, né, a gente falar e não exemplificar. Né? Acho que é um momento, aliás, sempre foi isso, né? A gente alinhar o discurso que a gente tem com o nosso comportamento, né? E muitas vezes a gente tem bastante dificuldade com isso, né? Então a gente é bastante impaciente, né? E daí, Jaci, eu te faço a seguinte pergunta para a gente refletir junto. Daí estávamos todos acostumados a cada um viver no seu quadrado, um almoçando no horário, outro almoçando no outro, a gente se encontrando quando dava, às vezes fazia uma ligação, de repente a gente está tudo dentro de casa agora. E qual que é a importância do evangelho nesse momento? Extremamente importante, né? Uhum. Porque, na verdade, a gente vive na menor cela da sociedade. Veja como Deus é maravilhoso. Ele nos coloca na menor cela da sociedade, ou seja, para a gente aprender a conviver com 4, 5, 6 pessoas, ou mais ou menos, né? Para que a gente possa, como Jesus diz, exportar para fora aquilo que a gente aprende lá, né? E a gente se deu agora neste momento com todo mundo junto, né? Às vezes a gente conversava com os nossos familiares, quando eu digo familiar, até mesmo com os filhos, através do WhatsApp. Hoje não, a gente depara dentro de casa. E aí, e muitas vezes dentro de casa, é que as nossas máscaras caem, né? A gente se apresenta como a gente é. E aí a gente acho que a gente teve bastante dificuldade. A gente vê em pesquisas que, infelizmente, as pesquisas de violência dentro das casas, principalmente contra a mulher, ela aumentou, né? Isso é algo triste, mas a importância do Evangelho no Lar é essencial neste momento, que é um momento da gente convidar Jesus para dentro da nossa casa, para chamar ele para tomar um cafezinho, que você diz, para que a gente possa nos amenizar os nossos ânimos,
né? A gente estava acostumado com um ritmo, hoje a gente está acostumado com outro ritmo, na maioria das pessoas, né? Nem todas, né? Eu, no meu caso, né, eu continuei no mesmo ritmo, né? Mas as pessoas, a maioria das pessoas foram para dentro de casa, e aí para tiveram de estar convivendo, vivendo, compartilhando ali, né, com os seus familiares, agora mais. E aí, como é que fica, né? E aí? E aí é só rezando mesmo, né? Não tem como fugir dessa. Porque eu acabei vindo para casa, eu tive que me adaptar com a casa, né? Então, mas não foi grandes adaptações, foi tranquila a adaptação. Mas muitas pessoas estão sofrendo com isso, né? E a gente fala assim, mas vamos fazer evangelho no lar, só que as pessoas ainda não entendem como que é a importância do evangelho no lar, né, Jaci? Porque quando a gente fala, vamos chamar Jesus para conversar com a gente, entrar dentro da nossa casa, as pessoas ainda acham assim, que para fazer o evangelho no lar, tem que ser tudo cheio de ritual, é muito difícil, é complicado, e as pessoas não vão participar, porque tem pessoas que frequentam a casa espírita e tem outros na mesmo lar que também não frequentam. Então, como que eu vou fazer isso, né? Existe essa pergunta, eu não sei se para vocês, lá no Consolador, tem essa dúvida no atendimento fraterno, mas lá no Esperança tem muito essa dúvida no atendimento fraterno. Como fazer? Precisa falar palavras bonitas, porque igual o Jaci falou um monte de palavra bonita até agora, né? E daí eu não sei falar palavra bonita, e aí como eu faço? Porque eu acho que É, esse nosso bate-papo aqui, além de falar a importância do Evangelho do Lar, também é desmistificar que tem que ser um ritual, com um monte de coisa, e pode ser muito mais fácil, muito mais gostoso, né, Jaci? É um momento de família, né? Isso que é o mais sim, importante. sim, é algo muito simples, né? É algo muito simples, que de repente as pessoas faziam, mas que muitas vezes sozinhas, né? O que que a gente fazia antes? Parava, fazia uma prece, né? E, e o Evangelho do Lar, ele é muito simples, é verdade, é a gente fazer prece, né? Então, não existe alguma. E realmente existe mesmo nas casas, pessoas que vão chegando, né? Elas trazem consigo, quando você fala evangelho no lar, as pessoas elas acham que muitas vezes tem ritual, tem, né? E não é isso, é algo muito simples que todos nós podemos fazer. Existem muitas dúvidas, né? Ah, mas e se minha família não faz? E aí eu não faço evangelho no lar? Né? Eu, particularmente, eu faço evangelho na minha casa sozinho, porque o único espírito que tem aqui sou eu, né? Então eu faço sozinho todos os domingos às 7 horas da manhã. Então, às vezes as pessoas também têm muito essa dúvida, ah, mas a minha família não faz, e aí? O que que eu faço? Não vai adiantar eu sozinho, porque não, faça evangelho no lar, porque sozinho a gente nunca está, né? Nunca estamos sozinhos, né? Não Aqui é em isso, casa nós Márcio? somos em três. Eu, o marido e o É. filho, e daí tem os gatos e cachorros, né? Então faz todo mundo. Ah, A gente faz no domingo. sim. O evangelho oficial da minha casa é domingo à noite. E então a gente se reúne e a gente faz a nossa leitura do evangelho. Épocas que eu estou um pouco assim, mais nervosa, mais estressada, eu tenho o hábito de, antes de dormir, fazer uma leitura do evangelho que eu sinto que eu durmo melhor, né? E é uma coisa que eu expliquei, é uma coisa minha que eu falava no fraterno, né? Porque tem muita gente que fala assim, mas tem que ter dia e horário, eu não consigo. Eu falei, então lê todo dia um pouquinho, você vai se adaptando, Sim. né? E quando a gente faz o evangelho, mesmo que seja, como você falou, já sei que você faz sozinho, a gente tá. É, eu, por exemplo, o Jaci, e daí a gente tem uma equipe espiritual que está envolvendo a nossa casa, que todos nós temos os nossos mentores, ou quem quiser chamar de anjo da guarda pode chamar também. Então a gente tem os amigos espirituais que estão no nosso lado. A gente tem aquelas pessoas que estão passando por ali, que também escutam o evangelho.
essa luz do Evangelho, ela também se espalha no nossos, em volta da nossa casa, nos nossos vizinhos, ou seja, a gente nunca está sozinho, né? Então, é uma luzinha. Eu falo que quando a gente faz o Evangelho no lar, é como se estivesse no escuro, de repente se acende uma vela. Ali a gente vê a luminosidade da vela, mas mesmo longe, essa luz consegue chegar. Então, mesmo que seja uma única pessoa, nesse momento ela acendeu uma velinha dentro da sua casa, que é uma energia de luz, né? Quando a gente faz a prece, quando a gente faz a leitura, a gente está fortalecendo essa luz na nossa casa, né, Jaci? Sim, as pessoas às vezes rodeiam um pouco as coisas por não conhecer, coisas místicas, às vezes, como você falou que o seu filho participa, daí muitas vezes as pessoas têm essa dúvida, mas as crianças podem participar? Claro que pode participar, é uma coisa muito simples e é importante que as crianças participem, né? Inclusive tem gente que usa a leitura, vamos dizer assim, mais para adulta, e ele usa historinhas para a criança que também que está ali junto, né? Então, não é uma coisa assim, sabe, que é quadrada, né? Não, ela pode ser dinâmica. Ela pode ser, você pode, de repente, sem criança, você pode usar historinhas, você pode usar um livro, né, de historinhas, enfim, você pode fazer isso também, né? E isso é importante que as crianças participem, para que elas vejam a importância que isso tem, e a gente vai fazendo com que elas se habituem a fazer isso, e depois elas continuem dentro dos seus lares, né? Isso para ter uma continuação, né? Não é Sim, isso? isso mesmo. Tem até um evangelho que é para criança, né? Ah, é Então, verdade, tem um evangelho que é para criança, que tem as histórias, só que as partes do evangelho, mas com historinhas que eles conseguem entender. Porque é importante a gente colocar a criança nesse momento, né? Porque, na verdade, o evangelho é para todos. E se ele extrai a criança, como lá na frente a gente vai querer que ele frequente a casa espírita se não foi apresentado o evangelho para eles quando eles eram pequenos? Ou então, quando foi apresentado só lá na evangelização da casa, né? E daí, na hora de fazer evangelho, vocês ficam no quarto brincando porque é hora do evangelho vocês vão fazer bagunça. Mas é um horário para a gente começar a dar responsabilidade. Faz a prece. Mas aí a gente fala, né, Jaci? Criança não sabe fazer prece. Às vezes sabe melhor que a gente, porque a hora que eles falam alguma coisinha, eles estão lá ligados com Deus. E a gente não, a gente está fazendo aquela prece grande, bonita, mas está pensando na dívida de amanhã, na raiva que passou durante o dia, na preocupação de que às vezes não tem, tá faltando alguma coisa em casa, ou que está estressado, ou seja, às vezes a gente faz a nossa oração, mas a cabeça está tão quente que a gente não se conecta. E a criança fala assim, meu Deus, boa noite. A luz sai tão grande que era aquilo que a gente precisava para nos fortalecer nesse momento, né? Então, esse é o momento de união. E eu falo que ninguém sabe mais que o outro. A criança também tem muito que ensinar para a gente, né? Através do amor, da simplicidade, de olhar as coisas de uma forma mais tranquila, mais simples, coisa que quando a gente cresce, a gente esquece, né? é. A gente, como espírita, a gente tem que lembrar que ali quem está ali é um espírito que já vivenciou, né? Coisas e que trazem consigo as suas experiências, né? E a gente também, muitas vezes, a gente, nessa relação de prece, muitas vezes a gente acha que as longas preces, as palavras muito bonitas, é as que valem. Não, Jesus foi tão categórico nisso, né? De que a prece ela tem que sair do coração, né? Dizem que São Benedito diz que orava assim, Pai, preto velho está aqui. Essa era a prece dele, É, entendeu? Então, de repente, é muito mais válido do que aquele que fala um monte de palavra bonita que de repente não sai do coração, né? Então, é importante a gente sempre lembrar disso. Prece é do coração. Você pode fazer a prece do Pai Nosso, mas é importante que você, né, avalie e reflita cada palavra daquela que é dita, né? Ela tem um significado muito forte, né, para todos nós. E isso que é importante a gente lembrar, né? Que as coisas, na verdade, as coisas mais bonitas são as coisas mais simples, né? E,
E assim, Márcio, então como é que a gente faz um evangelho no lar? Qual que é a estrutura? Como é que a gente realiza isso? Ele é longo, a gente precisa falar 1 hora, meia hora? Por que que a gente marca um horário, né? Eu vejo a questão do horário, às vezes, também, além do que as pessoas falam, também é uma questão de disciplina para nós mesmos, né? Da gente se comprometer também, né? Um comprometimento. Ah, por que que tem um horário? Pelo comprometimento, da gente se comprometer, né? Da família se reunir, daqueles que se reúnem naquele momento, né? No meu caso, por exemplo, todo dia eu já ponho o relógio para despertar 7 horas, porque eu já sei que 8 horas eu tenho um compromisso. Não, desculpa, antes das 7, 6h30, às vezes 6 horas, porque eu sei que às 7 horas eu tenho um compromisso. Né? Então, a gente assumiu uma responsabilidade. Então, como é que é a estrutura então de um evangelho no lar? Como é que a gente faz isso? Eu vou falar como eu faço na minha casa, tá, Jaci? Ô, Jaci, você tá Certo. encolhendo, assim, ó, daqui a pouco eu não te vejo mais. Agora sim, você tá encolhendo, sim. Então, eu vou falar como eu faço na minha casa, tá? Na minha casa eu faço assim. Eu deixo meu celular para despertar, tá, gente? Meu evangelho é sempre no domingo às 9 da noite. Só que já aconteceu de eu estar conversando com a família, fazendo uma coisa, fazendo outra, e passa do horário. Então, eu deixo meu celular para despertar. Então, meu celular desperta às 5 para as 9, que é para deixar as coisas mais tranquilas, e 9 horas da noite, às 21 horas, eu sento com a família para fazer evangelho. Então, a gente faz uma prece, aqui a gente divide as funções, cada um faz uma coisa. Então, eu faço uma prece, e tem, pelo menos, eu faço de um jeito, mas tem gente que faz de outro. Eu pego meu evangelho, eu abro ele ao acaso. Primeiro eu faço uma prece, abro o evangelho ao acaso, faço uma leitura da parte que eu li, e daí a gente conversa sobre o que a gente leu. Então a gente faz uma roda de conversa, cada um fala alguma coisa, a gente faz um bate-papo, evitando principalmente nesse momento, que a gente, vamos supor, brigou com o filho, brigou com o marido, tá com aquele negócio assim, sabe, dá aquela cutucada, sabe? Fala assim, mas você viu, fulano, o evangelho falou isso, e você não faz. Então, o momento do evangelho é momento de união, não é momento de beliscar ninguém. Então, mesmo que seja meio assim, a gente não belisca, tá? Então, a gente faz a leitura, faz uma conversa, um bate-papo. Depois, a gente faz as nossas vibrações. Aqui, a gente vibra pela nossa casa, pelos nossos parentes. Então, a gente pede energia, pede que aquelas pessoas que nós amamos recebam um pouquinho dessa energia que nós estamos recebendo na nossa casa. Envolvemos também os nossos vizinhos e daí a gente faz uma vibração, uma oração para o planeta. A gente faz desse jeito aqui na minha casa e depois a gente encerra. Antes de encerrar, a gente fluidifica a água. A gente deixa uma garrafinha de água assim, a gente fluidifica e depois cada um toma um pouquinho. Faz o encerramento e acabou o evangelho. Dependendo do tema, tem tema que é tão interessante que a gente tem que ficar de olho que às vezes a conversa vai e chega quase a meia hora, mas fica entre 15 a 20 minutos, mais ou menos, que a gente faz esse horário de evangelho aqui em casa. É mais ou menos desse jeito. E tem gente que faz assim, tem gente que abre o evangelho e começa. Hoje comecei o evangelho, vou começar aqui no primeiro, que é a introdução, e toda semana ler um pouquinho, né? E já você, Jaci, como faz? Então, eu também sigo uma sequência também. Eu vou seguindo uma sequência. Mas eu acho que isso não é importante de você ou segue uma sequência ou abre no acaso. O importante é você fazer. E a lição que vem, toda a lição do Evangelho é para todos nós, né? Então as pessoas veem como é simples, né? Muito simples, é algo simples e que todos nós podemos fazer, né? E se de repente, como é no meu caso que eu faço sozinho, eu faço todas essas etapas que a Márcia falou, eu faço sozinho, né? Eu faço a prece, faço a leitura, faço o comentário, as vibrações, né? Que as vibrações elas são, né? Para casa, enfim, e para o planeta, e uma prece final, né? Uma prece de encerramento. É isso, é algo que vai também em torno de 15, 20 minutos, às vezes chega, né?
a gente dá uma estendida e chega até 30, né? Mas isso também não tem problema. Se de repente é numa família que o diálogo está fluindo e que as coisas estão indo, que vá 1 hora, né? Mas não tem essa necessidade, né? Então, é algo que é extraordinário, né? Os espíritos dizem que é uma luz que se acende muito forte, muito grande em todos os lares que fazem evangelho, né? Então é importante a gente fazer. Tem que falar, eu não consigo fazer. Tem que persistir, como a Márcia falou, né? Então começa lendo todos os dias do Evangelho. Fazer a leitura do Evangelho para dormir é extremamente importante. André Luiz nos fala que nós temos que aprender, né, a deitar. O que quer dizer com isso? É a gente fazer uma prece, a gente fazer uma leitura antes disso, né? Porque o nosso espírito, ele sai pela aí, né? Ele vai passear por aí, né? Ele vai trabalhar, vai estudar, vai se encontrar com pessoas. E quais são as nossas companhias, né? Então, se nós fazermos uma prece, se nós nos sintonizarmos com a espiritualidade do bem, né, com certeza as nossas companhias à noite elas vão ser mais agradáveis, né? É isso. Jaci, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sou uma Hum, pessoa que estou entrando no Espiritismo agora, comecei a assistir as palestras por causa da pandemia, mas eu não tenho Evangelho. Tem alguma outra forma de fazer? Eu não tenho o Evangelho segundo o Espiritismo. Como que eu faço na minha casa se eu quero fazer o Evangelho? Tem algum outro livro que eu possa usar? Você tem outros livros que você pode usar. Tem Mas eu não, vários livros de mensagem. Oi, mas pode eu não falar. tenho nada espírita. Você Eu pode usar posso a usar a Bíblia. Bíblia? Pode. Você pode usar a Bíblia. Principalmente o Novo Testamento, que ali está os ensinamentos de Jesus, né? Você pode usar a Bíblia, sim, porque a Bíblia, ela nos traz os ensinamentos de Jesus ali no Novo Testamento e, e o importante é a mensagem que se traz, né? Aquilo que vai te ensinar, aquilo que vai trazer para a sua reflexão, né? Então é importante. Então você pode, se você não tem nada espírita, você pode usar a Bíblia sem nenhum problema. O importante é a mensagem que se traz, né? Eu fiz essa pergunta porque, às vezes, né, tem muita gente que agora, com a pandemia, começou a conhecer o Espiritismo, entender um pouquinho mais, mas não tem nada de livro, né, e quer fazer em casa. Daí, eu acho que é uma forma de começar, né? Para começar, dá Sim, para começar, mas depois o Evangelho ele tem outras passagens, outros pontos para a gente conversar também, né? Mas para início dá para começar com ela mesmo, né? sim, sim. E hoje a gente vive na era da internet, pode se abaixa livro evangelho, dá para se abaixar, dá se baixar também. Mas de qualquer maneira, pode-se usar a Bíblia sem nenhum problema. Uhum, porque no site, até quem não tiver evangelho, no site da FEB, tem toda a bibliografia do Allan Kardec para ser baixado gratuitamente. Então, todos os livros deles a gente consegue baixar e alguns do Chico também tem lá. Então, é um site bem interessante para a gente estar pesquisando, né? Sim, sim. Com certeza, isso falta de recurso não vai ser que a gente não faz evangelho no lar. Pois então, aquela pessoa, né, Jaci, que falou, não consigo fazer o evangelho do lar, a partir de hoje não tem desculpa. A gente deu Não, todas as saídas, né? Pode todas as fazer, eu faço saídas. sozinha todo dia às 18 horas, que eu abro aqui para falar com vocês no Evangelho das 18. Tá eu e o celular e vocês do outro lado aí, né? Sim, exatamente. E então não tem desculpa. Vamos começar a fazer evangelho no lar, porque o momento que a gente vive é um momento desafiador e que a gente precisa se munir de
recursos dos quais vão nos ajudar, vão nos possibilitar nós passarmos, seja por essas ou por outros desafios, com mais facilidade. A gente só passa por esses desafios quando a gente se fortalece. E o Evangelho do Cristo é o grande fortificante para as nossas almas, né? O Evangelho do Cristo é aquilo que nos fortalece para seja qual for o desafio que a gente estiver passando. Seja qual for o desafio que a gente esteja passando, tudo vai passar, tudo passa. A gente jamais pode esquecer que Jesus está no leme, Jesus está no controle. Não importa o que esteja acontecendo, mas ele está no controle. Portanto, o que está acontecendo é algo para a gente aprender. Então, a gente tem que buscar naquilo que está acontecendo, seja dentro da sua casa, seja lá fora, a gente aprende alguma coisa. Sempre a gente aprende. E é isso que a gente tem que buscar. O que eu posso aprender com isso, né? Então, é isso que a gente tem que buscar neste momento. Eu falo, Jaci, que a gente vai ter que passar por tudo nessa vida, mas passar com Jesus é muito mais fácil. Muito mais fácil. Muito mais. Com certeza é muito mais fácil. A minha filha fala assim que ela vai ter história para contar para os netos dela. Ela vai falar, eu vivi naquela época lá. Nós também vamos ter história para contar. Pois é. Dá até para escrever. Só que daí a gente vai ter que explicar para eles, de repente porque eles já vão estar mais espertinhos também, né? Porque já são espíritos que aprenderam mais, vai perguntar, mas como que você passou por tudo isso? Aí que a gente vai falar, como que eu passei por tudo isso, né? Da maneira que eu passei, né? Passei dando pontapé, passei agredindo, ou passei mais tranquilo, passei com dificuldades, mas sempre confiante. Então é isso que a gente precisa ter, é como eu estou fazendo. Porque Jesus já nos diz que a cada um será dado segundo as suas obras, né? Qual está sendo a minha obra neste momento, né? E o Evangelho, no lar, ele nos equilibra, né, Jaci? Para a gente tomar as melhores decisões, manter a nossa casa mais tranquila, evitar esses atritos. Então, quando a gente faz o Evangelho, a gente consegue melhorar a energia do ambiente que nós vivemos, né? Então, a maior importância é isso, é melhorar o ambiente que a gente vive, né? Através de colocar, não só fazer a leitura do Evangelho, mas colocar em prática aquilo que a gente lê, né, Jaci? Porque o Evangelho, ele só falado e não vivido, ele é uma palavra morta, que vai ficar num livro, né? Então, o importante é a gente ler e a gente colocar em prática tudo aquilo que a gente lê do Evangelho no nosso dia a dia. Principalmente isso, né? Principalmente isso, é vivenciar aquilo que você prega, é vivenciar aquilo que está no Evangelho do Cristo, né? Então é isso que a gente precisa fazer, e é isso que a gente está precisando. Talvez nunca foi tão necessário a gente divulgar o Evangelho de Jesus através do exemplo. É através do exemplo que a gente divulga o Evangelho do Cristo, né? Dessa maneira. Acho que é isso, né? Conseguimos, acho que tirar as dúvidas do Evangelho, né, Jaci? Sim, se tiver mais, o pessoal coloca aí e a gente vai dando um jeito de responder a eles. É verdade. Se tiver mais dúvidas, no futuro a gente faz uma outra live junto para a gente esclarecer as dúvidas que surgirem. Exatamente. Né? Então, vamos fazer as nossas vibrações, Jaci? Vamos. Eu faço vibração e a prece? Sim. Ou você... Tá. Não, você faz a vibração e a prece, eu tenho o prazer de te escutar. E todo mundo. Então vamos lá, sim, neste momento, silenciando os nossos pensamentos e o nosso sentimento. E neste momento nós vamos vibrar. Vibrar é abrir os nossos corações em amor e paz, em benefício dos nossos semelhantes. Vamos então, primeiramente, vibrar pelos nossos lares. Nós vimos Jesus adentrando o nosso lar. Ele entra pela porta da sala,
E a sua luz vai iluminando todos os cômodos da nossa casa. Piso, teto, parede, tudo vai sendo inundado com a luz do Divino Amigo, que vai nos envolvendo, que vai envolvendo também todos os nossos familiares, que neste momento estão reunidos no centro da nossa sala. Tudo aquilo que esteja dentro da nossa casa, que seja negatividade, miasmas, que sejam todos dissipados. Se tiver um irmãozinho menos esclarecido, que também vai ser acolhido com muito amor, com muito carinho. E o nosso lar se torna luz, e nós vamos absorvendo essa luz, que vai nos envolvendo a cada um de nós. E assim, nós vamos estendendo as nossas vibrações pelo nosso país, o nosso país Brasil, que possa cumprir a sua tarefa, que é de pátria do Evangelho e coração no mundo. Que possamos caminhar para isso. Vamos envolvendo todos aqueles que estão com a responsabilidade neste momento de administrar o nosso país. Vamos vibrando por toda a nossa população que reside aqui. Vibremos por todos os hospitais e por aqueles que estão no leito desses hospitais. Vibremos ainda pela paz no mundo, para que a caridade e a humildade seja mais praticada entre os homens. Vibremos com muito amor e com muito carinho por aqueles que ainda cometem o mal. Que possamos envolvê-los com muito amor e pedimos a Deus que os abençoe. Que abençoe também todos os povos deste planeta. Que o momento do qual nós estamos vivendo esteja conosco, Pai, nos fortalecendo. Que todas as lágrimas sejam secadas, que todas as aflições sejam amenizadas e que todos possam recorrer ao Evangelho do Cristo. Que todos aqueles que necessitam e que estão sobrecarregados, como disse Jesus, que possamos ir até o seu Evangelho, porque lá vamos encontrar consolo para as nossas aflições e vamos conseguir nos amenizar. Assim, vibremos por todas as religiões. Vivemos também por todas as casas espíritas que possam continuar fazendo o seu trabalho. E assim, vibremos. Pedimos para os benfeitores espirituais que possam levar, deixamos uma vibração em branco, para que eles possam levar aonde eles acharem mais necessário. E assim, então, neste momento, nós temos uma só palavra, Pai, e um só sentimento. A você, a Jesus e aos benfeitores espirituais. E essa palavra dita e sentida se chama gratidão. Gratidão por tudo. Gratidão por estarmos aqui. Gratidão por podermos compartilhar com todos aqui essas reflexões sobre o Evangelho do Cristo, sobre o Evangelho no lar. Gratidão por estarmos vivos, por estarmos aqui. Obrigado, Pai, pela vida. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por nós sermos seus filhos. Muito obrigado. Agradecemos a equipe espiritual responsável por este trabalho, que nos assiste, e temos a certeza que vamos ter uma semana maravilhosa e que no próximo sábado aqueles que aqui compartilham desse canal, que possam estar aqui mais uma vez, ouvindo e refletindo sobre o Evangelho do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada
Obrigado a vocês. Bom, muito bom, muito bom, Muito muito bom. bom mesmo. Que Deus abençoe você. Foi muito bom o evangelho. Foi muito bom mesmo dividir esse momento com você. Foi bem Tá esclarecedor. bom. Eu também agradeço a oportunidade de trabalho, de aprendizado, de estar aprendendo e de poder compartilhar com todos e muito mais aprender com todos que aí estão. Obrigado. Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus. Daqui a pouquinho, às 18 horas, a gente está junto de novo no nosso Evangelho. E quem participa da nossa palestra, sábado que vem, a gente tem de novo, às 14h30. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Jaci, bom final de semana. Bom final de semana, gente. Tchau, Para tchau. você também. Tchau.